Cauli é do São Paulo. Qual versão do jogador o tricolor paulista está contratando? Analisei os dados das últimas 3 temporadas de Cauli e comparei com jogadores do elenco do São Paulo. Tudo isso para saber, ele chega para ser titular, compor elenco ou o São Paulo contratou errado? Meu nome é Felipe Rodrigues, se você gosta desse tipo de análise e quer ficar por dentro do mercado da bola, já começa a me seguir aqui, curte esse vídeo e já deixa seu comentário. Cauli é um meio campista de 30 anos, destro, mas também joga muito bem com a perna esquerda, que chamou atenção no Bahia, principalmente nas temporadas 2023 e 24, mas começou sua carreira lá na Alemanha, onde se destacou, depois foi para a Bulgária até chegar ao Brasil. E já vamos começar a falar da minutagem, porque isso mostra bem como o Cauli foi perdendo muito espaço dentro da equipe do Bahia. O que vocês vão ver aqui são números apenas do Brasileirão. Então Cauli tem a temporada 23, 24 e 25, os jogadores de São Paulo são todos números da temporada 25, então o Danielzinho ainda estava no Mirassol, então os números dele são da equipe do interior paulista. E aqui o primeiro destaque mais negativo é o número de jogos como titular. Cauli fez 30 partidas em 2023 como titular, 34 em 2024 e apenas 7 em 2025, tendo um total de 29 jogos na última temporada. Mas a média de minutos por jogo foram de apenas 31 minutos, uma média menor até mesmo do que a de Lucas, que sofreu com lesões em 2025, assim como todo o time do São Paulo, mostrando como o jogador teve muito menos oportunidade de mostrar seu futebol. E você deve se perguntar, mas por que de tudo isso? E eu vou explicar para vocês. Vocês estão vendo na tela agora o mapa de calor de Cauli da temporada 2023, 2024 e 2025. Vocês vão ver uma mudança sutil entre a temporada 23 e 24, mas uma grande mudança para a temporada 2025. E como vocês podem ver, na temporada 2023 ele tinha uma liberdade um pouco maior de movimento, porque ele era um meio-campista com essa característica, de poder ter muita liberdade de se movimentar e estar sempre onde a bola tá, independente se a bola tá com o seu time ou com a equipe adversária. Os outros números dele vão mostrar isso para vocês também. Em 2024 ele começa a fazer um papel um pouco mais adiantado, mais próximo ali ao último terço realmente de campo. Em alguns jogos ele chega a atuar até mesmo como falso 9 nesse time de Rogério Ceni, mas o que acontece em 2025 é que ele perde muito espaço, porque o Bahia se reforçou muito com jogadores para as funções ali que ele vinha exercendo, e Rogério optou por usar ele como meio campista mais pela direita, e o mapa de calor dele em 2025 mostra muito bem isso, onde ele começa a jogar mais pela direita, obviamente caindo um pouco ali mais pro meio também, porque é uma característica dele, mas sem tanta efetividade. Dito isso, vocês já entenderam mais ou menos o que aconteceu com o Cauli nessas 3 temporadas. Eu vou trazer agora os números dele comparado aos outros jogadores do São Paulo na parte ofensiva. Então, em 2023 e 24, no Campeonato Brasileiro, Cauli marcou 4 gols em cada temporada, número superior a Lucas Moura, Marcos Antônio e Danielzinho em 2025, perdendo apenas para o Luciano. Mas não é um meio-campista, não é nem um atacante armador. Ele faz ali essa função de falso 9 no São Paulo, ou de segundo atacante, ou até mesmo, como eu chamo ele, de falso camisa 10, porque de camisa 10 o Luciano não tem nada. Dentro desses números ofensivos, o que mais impressiona no Cauli é o número de finalizações. Em 2023, por exemplo, foram média de 2 chutes por jogo, mas com uma efetividade relativamente baixa, apenas 0,6 de acerto. Mas se você levar em consideração mais quem trabalha ali no meio campo, Cauli tem um volume de finalização muito maior. Na temporada 2024 esse volume continua superior e a efetividade cai um pouco, e aí na última temporada, em 2025, os números dele se assemelham muito a Lucas Moura, Marcos Antônio e Danielzinho. Vocês vão ver vários melhores momentos ali do Cauli com vários chutes a gol. O que acontece é que ele pode até acertar o alvo, mas não são chutes que trazem tanto perigo. Tanto é que se a gente for levar em consideração chutes de fora da área ali, como vocês podem ver, gols de fora da área, não teve nenhum em 2023 e apenas 2 em 2024, de 25 tentativas. Isso mostra que ele tenta muito, mas é com uma efetividade mais baixa. Vamos falar agora de passe e criação, que eu acho que é o principal ponto que Cauli pode agregar e muito no São Paulo, caso o Crespo coloque ele ali na função correta. Vocês pegaram a temporada 23 e 24, o número de assistências dele é alta. No Brasileirão, 6, 7 assistências, com assistências esperadas abaixo desse número, mostra que realmente uma efetividade muito grande do Cauli na armação de jogadas. Quem chega mais próximo disso é o Marcos Antônio e o Luciano, ambos com 4 assistências, e na pior temporada do Cauli, que é 2025, ele ainda assim é superior a Lucas Moura, a Danielzinho e muito próximo a Marcos Antônio e Luciano. E aí vocês vão ver ações com bola. Tem uma queda drástica ali, principalmente da temporada 2024 para 25, por conta da minutagem dele. Um jogador que tem média de 31 minutos em campo, toca muito menos na bola. Ainda assim, se você for relacionar minuto em campo e toques na bola, são praticamente 22 ações com bola por jogo, numa minutagem média de 31 minutos, o que mostra que ainda assim ele é um jogador que tenta participar ativamente do jogo. Números de grandes chances criadas foram 9 em 2023, 8 em 2024 e 2 apenas em 2025. Claro, como a
gente já falou, pela questão de minutagem dele. Mas no Prime, ele tem números muito semelhantes a Marcos Antônio, que foi um jogador que ajudou demais o São Paulo na última temporada, sendo pra mim um dos principais jogadores desse elenco do tricolor. Portanto, o Crespo tem apenas uma missão: colocar Cauli onde ele sabe jogar, que é como meio campista com maior liberdade de movimento. Vou mostrar pra vocês de novo o mapa de calor do Cauli de 2023 e do Marcos Antônio de 2025, e aí vocês vão poder ver bem o que eu tô falando de liberdade de movimento e como isso é importante para um meia de criação. Um outro número muito interessante que Cauli dominou na temporada 24 e 23: números de passes decisivos. E o que é isso? Pro SofaScore, são passes que geraram uma finalização de um companheiro. E você pode ver que o número de Cauli nas temporadas 23 e 24, que era onde ele jogava mais centralizado, participando mais ativamente da parte criativa do jogo, são números acima de qualquer jogador de São Paulo. E com sobra. Isso mostra o quê? Que ele pode municiar muito bem Luciano, Caleri, o André Silva. É um cara que vai estar sempre colocando seus companheiros em condições de uma finalização. O ponto de atenção que a gente tem que ter aqui com o Cauli referente aos passes são os passes no terço final do campo. Ele tem uma média ali alta, perdendo apenas para o Danielzinho na temporada de 2025 pelo Mirassol, porém a efetividade dele é a mais baixa de todas. É uma efetividade de 72% na temporada onde ele atuou mais como esse meio campista de criação. Você pode reparar que conforme vai passando a temporada, ele vai aumentando essa porcentagem mais porque esse número de passes no último terço diminui consideravelmente. Um outro ponto que eu quero mostrar aqui para vocês, voltar um pouquinho ali, são passes no próprio campo. Por que eu quero voltar nesse número? Porque ele não é um cara que vai buscar a bola no campo de defesa para iniciar uma jogada. Ele é um meio campista que vai atuar ali do meio para frente. Como vocês podem ver, mesmo nas melhores temporadas dele, onde ele tem média de minutagem alta e muitos jogos, 5 passes no próprio campo, 6,9 passes no próprio campo em 2024. Então uma média baixíssima, porque ele não é esse tipo de jogador. Diferente, por exemplo, do Marcos Antônio, que tem uma característica de voltar um pouquinho mais para buscar esse jogo, assim como o Danielzinho. Cauli é um camisa 10 nato. Ele gosta de jogar ali mais à frente e pode fazer isso com muita qualidade. E aqui a gente vamos ver as estatísticas agora do Cauli defendendo. E vocês vão ver aqui e vão falar assim: pô, Felipe, mas na média de interceptação ele foi até que alto ali, 0,4, melhor que o Lucas Moura, do que o Marcos Antônio na temporada que ele jogava como meia. Sim, mas isso se deve muito à pressão alta que ele fazia. Como vocês podem ver aqui no número de bolas recuperadas no ataque. Ele dominou essa questão principalmente em 2023, porque ele estava onde a bola estava, seja ela com o adversário ou com a sua própria equipe, fazendo com que ele participasse muito mais do jogo. Nas outras temporadas, por exemplo, ali Cauli em 2024, isso já cai bastante, vai para 0,4, um número muito semelhante ali a Luciano, porque ele já atuava ali um pouco mais à frente. E para finalizar, os dados ali de duelos e disciplina. Vamos falar já da disciplina. É um jogador que levou 4 cartões amarelos em 2023, 1 em 2024, 2 em 2025, porque como eu falei, ele é o cara que faz esse desarme na linha da frente, no último terço do campo. Então pode ser sim que ele faça ali algumas faltinhas e acabe ali levando um cartão amarelo. Não são números muito diferentes dos dois meio-campistas atualmente do São Paulo, Marcos Antônio e Danielzinho, que fazem função muito semelhante. Em 2023 foi uma temporada muito boa do Cauli, média de 2,3 dribles por jogo com uma efetividade de 61%, acima de qualquer jogador do São Paulo. Em 2024 isso cai, aí ele já fica um pouco ali na média, ainda assim acima de todos os outros jogadores do São Paulo, e em 2025 essa média cai ainda mais, mas ele mantém uma porcentagem ali na faixa dos 50%, uma média superior, por exemplo, aos dois meias do São Paulo, Danielzinho e Marcos Antônio, e mais semelhante a Lucas Moura. Então vamos lá, ele vai gostar dessa progressão com bola, ele tem essa característica do drible pra frente e vai estar sempre tentando municiar seus companheiros. Vai às vezes arriscar demais, tanto no chute quanto no passe, por isso que ele tem um número de erros ali por jogo um pouco elevado. E como eu falei, por ser um jogador que participava muito do jogo, talvez o grande defeito do Cauli seja essa perda da posse de bola. Se vocês pegarem a temporada 23 e 24, o número dele é muito alto, principalmente em 2023. Como eu falei, muita liberdade de movimento, podendo fazer o que quisesse dentro de campo. Quanto mais participação você tem, mais chance você tem de perder a bola, e isso aconteceu com o Cauli. Em 2024, esse número, com ele um pouco mais restrito ali na questão de movimentação, cai um pouco, mas muito superior, por exemplo, a Marcos Antônio de 2025. E a minha conclusão é, Cauli é uma baita contratação pro São Paulo, acho que ele chega para agregar muito. O ponto é como o Crespo vai encaixar ele nesse time. Ele for jogar com Marcos Antônio e Danielzinho, esses dois jogadores vão ter que se sacrificar um pouco mais, principalmente na recomposição, porque não é a característica do Cauli fazer isso, como vocês viram nos números. Agora, se Crespo quiser uma opção no segundo tempo, ou que Cauli aos poucos vá ganhando a confiança do treinador, ele pode entrar facilmente na vaga do Marcos Antônio, que ele vai ter ali semelhanças ao Marcos Antônio e que vai poder fazer a função sim. A gente viu, se ele tem a bola no pé, ele cria muita oportunidade de gol, ele cria
muito perigo e é muito efetivo no último terço. Vai errar mais? Sim, mas vai tentar, que eu acho que é isso que a gente espera de um camisa 10. Então é isso, curtiu esse vídeo? Deixa seu like, comenta aqui se você acha que Cauli vai dar certo no São Paulo, se Crespo vai acertar na função dele e já me segue aqui para ficar por dentro de tudo que acontece no mercado da bola e para mais análise. Valeu, falou e até a próxima.